E é isso que disse o André Mendonça. Eu só tô parafraseando. Eu só tô explicando com outras palavras o que ele disse com delicadeza. Seria meu sonho de consumo. Você imagina o Bolsonaro e a equipe dele tendo um poder paralelo, prontinho para quando esse grupo de criminosos fossem retirados do poder, pudesse já substituí-los imediatamente. Seria lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso, porque foi isso que o Lula fez. O ponto é, o que esse... O Mendonça falou algo pior. Não sei se você viu, Lacombe. Eu pedi a produção para colocar o vídeo aí. O Mendonça? André na entrevista? Mendonça. Eu vi. Não, mas é que você mencionou uma coisa. Ele falou algo pior. Não, ele falou a realidade. Não foi essa? Sim, a realidade que é criminosa. Sim. Ele falou que os ministros do STF estão extrapolando. E que ele é vencido em quase tudo. Ora, o que é extrapolar um outro poder se não crime de responsabilidade? O André Mendonça confessou que o STF é um STF criminoso. Isso não é figura de linguagem. Sim. Isso é o que mais assusta. Coloca o vídeo aí, produção. Vamos lá, olha ali. Supremo hoje, e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de política. Nem preciso ouvir o resto. Peraí. O cara tá reconhecendo que o judiciário brasileiro está violando o pacto constitucional, que não está respeitando a Constituição. Ele diz que em alguns momentos, dane-se, se for um é o suficiente para essa galera não estar mais lá. Não pode haver um caso de crime de responsabilidade. Não há na Constituição brasileira, olha, se for só 3 vezes, tá tudo bem. Igual, como é que é? Se for cartão amarelo, ainda pode continuar jogando. Aí se for cartão vermelho, tira de campo. Não, o cartão vermelho é invadir a competência. O cartão vermelho que tira de campo já é a invasão de competência. Na verdade, não é nem cartão vermelho. O cara tem que ser punido para não jogar mais. Ele não pode voltar no outro jogo. É banido, né? Ele é banido. O cartão vermelho faz o jogador sair do jogo. Ele é suspenso. Ele é só suspenso daquele jogo ali. O caso da interferência é outra coisa. Ora bolas. Pô, o André Mendonça reconhece... Porque assim, o cara é jurista. Ele não é orangotango. Ele é jurista. O André Mendonça, pelo menos, ele sabe um pouquinho de direito. Só que ele não é orangotango. Ele vira e fala que o STF, em alguns momentos, está extrapolando, invadindo competência do legislativo. Ele só não é homem o suficiente para falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Olha, os meus colegas lá no Supremo, eu sou voto vencido, são todos criminosos. Eles todos estão cometendo crime de responsabilidade. Eles deveriam todos ser impeachmentados. Todos. Se ele é o voto vencido, então ele é o único que quer cumprir a Constituição. Todos os outros têm que estar fora. Só que o André Mendonça não é homem suficiente para falar um troço desse. Agora, convenhamos. O que eu estou falando aqui não é com ira, não é com raiva, não é com, porque eu não acho que os ministros deveriam decidir isso aqui, eu estou discordando deles. Não, não é uma discordância de decisões jurídicas. Eles estão extrapolando o poder legislativo. O que significa isso? Invadir competência de um outro poder é previsto em Constituição como crime de responsabilidade. Logo, todos os ministros são criminosos. E é isso que disse o André Mendonça. Eu só estou parafraseando. Eu só estou explicando com outras palavras o que ele disse com delicadeza. Por isso que a gente tem que parar com essa delicadeza no Brasil. Sabe, essa etiqueta não é moral, gente. Pelo amor de Deus. É tanta etiqueta para um absurdo desse? Como assim? O povo vota nos seus representantes, esses representantes ocupam as cadeiras do Congresso Nacional e o STF vai lá e invalida a decisão do Poder Legislativo, rasgando a Constituição. E esses caras vão querer dizer para mim que é só em algumas vezes estão extrapolando? Bando de filho da puta mesmo. As crianças já saíram daqui. Ixi, Maria. Olha, criminoso. Pode ir para aberto ou para mim. Tem que chamar esse cara pelo nome. São todos criminosos. Todos. Para dar boas-vindas para Valesca. Todos criminosos. Eu tô indignado com isso, aí. Cara. Porque, imagina, ele é criminoso porque ele é cúmplice. Sim, é cúmplice. O André Mendonça é cúmplice. Porque sim. Se ele reconhece que tem crime e não fala nada, ele é cúmplice de todos os crimes cometidos. Mas ele toma uma decisão diferente dos outros. Pô, beleza. Estamos nós 3 aqui, vocês decidem assaltar o banco, eu vou junto, eu chego no lugar, vocês vão lá, roubam o banco, eu falo, pô, pessoal, vamos pra casa,
Não, vamos pra casa não, bora, segura aí. Aí eu jogo o dinheiro no teu colo, eu vou lá, vou dirigindo, levo vocês pra casa. Chego e falo assim, não sei não, cara, eu acho que esse assalto à banca que eu discordo de vocês. Participou de todo o processo. É isso aí. Participou de todo o processo. Ele é cúmplice de todos os crimes. E não, quando eu falo cúmplice aqui, ele é cúmplice. Gente, não é figura de linguagem. Criminoso. Criminoso. Um absurdo. Por isso que o nego tá esperando nascer uva de oliveira. E você vê, né? A ditadura ela vai crescendo aos poucos, né? Ela vai. É um monstro que vai se formando de pouquinho a pouquinho. E aí, quando você vê, ele tá gigantesco. E agora, o que faz? Agora vai ser difícil de voltar atrás. A gente tá chegando nesse ponto em que o retorno vai ser muito difícil, né? Eu queria mostrar aqui, falando do outro poder paralelo, né? Normalmente tem a ver com o judiciário, é esse aqui, ó. Filha de Gilmar Mendes integra novo grupo de combate à desinformação do TSE. Eu fico espantado com a cara de pau, porque não é a sobrinha, né? Não é a prima, não, é a filha mesmo. Filha do Gilmar Mendes, aí no grupo de combate à desinformação do TSE. O que vocês acham que vai ser esse grupo de combate à desinformação do TSE? É a perseguição institucionalizada da direita na época das eleições. Então você não vai poder falar que o Lula é ladrão, você não vai poder falar que ele é persona não grata em Israel, você não vai poder falar que o Lula teve com o Putin, né, em Moscou, e todos os grandes ditadores do mundo estavam lá, nenhum líder do mundo livre estava em Moscou, né, nesse ano, que ele teve conversando com outro ditador em Pequim, o Xi Jinping. Uma série de coisas que o Lula fez, você não vai poder falar ano que vem. E se você falar, o que vai acontecer? Você vai entrar aí, ó. Aqui, né? Você vai entrar aqui, tá? Vai entrar aqui no filtro do grupinho aqui do TSE, que deve ser o Ministério da Verdade do TSE, né? De desinformação. E você vai poder ser até preso. Porque não duvidem, tá? Não duvidem que eles vão prender pessoas por postagens. Isso já acontece, né? Você imagina... Eles não vão, né? Isso que eu ia falar agora. Pois é, isso já acontece, mas eu falo assim, vai ser uma coisa, eu acredito, tá? Vai ser coisa em nível industrial. Vai ser em nível industrial, Fordismo, sabe? Doideira, cara. Eles já arrumaram uma pra cima do Flávio, né? Vocês viram? Recebi aqui da Haline, aqui, ó. Eles já arrumaram uma pra cima do Flávio. Flávio faz campanha pra Bolsonaro em sede da prefeitura no Rio. Lei proíbe. Eles vão tirar o Flávio do Senado. Mas já disseram que aquela casa que eles comprou enorme, que o contrato de empréstimo com o BRB tá tudo certinho. Né? Mas notícia de hoje. Não, isso aí pode, depois eles podem alegar inelegibilidade. O que, Lacombe, esse método, primeiro eu jogo na imprensa pra ver se cola. Isso. Depois eu faço barulho. E depois do barulho, uma ONG vem e provoca o STF. O STF não tá tomando decisão nenhuma, só tá reagindo. Abre um inquérito. É tudo que eles fizeram contra o Terça. Você começa com uma matéria. Primeiro começou com o Terça, depois todo mundo. Na verdade, não foi com o Terça, né? Com a Lava Jato isso já ocorria, né? Já. A Folha de São Paulo publicou hoje a reportagem: Bolsonaro propõe criar poder paralelo no Congresso, mesmo se a direita chegar ao Planalto. Essa idiotice surgiu daquela fala do Bolsonaro na manifestação na Paulista no último domingo agora, em que ele falou: me deem 50% da Câmara e 50% do Senado para mudar o Brasil, eu não preciso nem ser presidente. Aí vem a Folha com o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro quer ter a maioria do Congresso Nacional em 2027 como forma de criar uma espécie de poder paralelo para fazer frente ao STF. O cálculo leva em conta até mesmo o cenário em que o sucessor no bolsonarismo venceria a disputa pelo Palácio do Planalto. Max, assim, seria o primeiro poder paralelo constituído legalmente na história. Tá boa. Doideira isso, né? Cara, isso daí é a maior loucura que eu vi de hoje, né? Porque não dá nem pra dizer dos últimos dias, porque teve tanta loucura nos últimos dias que é difícil você mensurar qual que é a maior. Mas isso daí é o típica tática esquerdista, tá? Onde o que tá em voga? O que tá em voga? Eles sabem que vão perder nas eleições. Eles sabem que vão perder democraticamente.
Mas eles não podem falar isso. Porque afinal eles são democratas. Afinal eles são a favor das eleições. Então, olha o nível de loucura que nós chegamos. O cara tá me dizendo o seguinte: eu vou conseguir eleger a maioria dos senados nas eleições, a maioria na Câmara dos Deputados nas eleições e um presidente nas eleições. E isso é um poder paralelo. Como assim? Como assim? Né? Ou seja, todo o domínio da máquina pública que a esquerda tem hoje não é poder paralelo? Você ter policiais federais que estão dispostos a seguir as suas ordens, delegados, né, da Polícia Federal que estão dispostos a seguir as suas ordens, mesmo que elas sejam legais, mesmo que elas sejam constitucionais, isso não é poder paralelo. Você ter o Ministério Público, né, fazendo tudo que você quer, também não é poder paralelo. Você ter o Ministério, né, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tomando as dores pessoais de uma crítica que uma revista, apesar de ser, obviamente, uma das revistas mais importantes, mas é uma revista, dando a opinião dela sobre o Lula. E aí você põe os caras para despachar cartinha para criticar. Isso aí também não tem nada demais. Agora, se você ousar eleger a maioria dos senadores de direita ou deputados de direita e um presidente de direita, isso é um poder paralelo. Ou seja, e aí, se você tentar questionar, eles não vão afirmar que não estamos falando nada ilegal ou de golpe, mas as palavras são muito bem escolhidas. A BIM paralela, poder paralelo, orçamento secreto. Gente, é uma guerra de informação que nós estamos vivendo. É muito importante que você explique isso para as pessoas. Eu sei que vocês já têm o domínio completo do que eu estou falando aqui, né? Certeza que a maioria que está ouvindo aqui já sabe de qual é salteado do que eu estou explicando. Mas o seu amigo não sabe, o seu familiar não sabe, o seu colega de trabalho não sabe, e eles caem nesse frame, tá? Esse fremeamento que a mídia faz o tempo inteiro contra a direita. As palavras que são usadas para a esquerda são as mais bonitas, no mínimo imparciais possíveis. E para a direita sempre usam adjetivos, expressões, palavras que significam algo pejorativo ou que vão te levar a pensar que tem algo errado. Ainda que a palavra em si mesma não signifique isso. É sempre assim. Não é à toa que eles usam, né, expressões como: não, você tem a BIM paralela aqui, você tem um orçamento secreto ali, não, você tem o caso das joias, ou seja, é tudo para construir uma narrativa de que há algo errado. Ainda que não tenha um fato criminoso. Não tem um fato criminoso quando se trata do Bolsonaro. Não tem um fato criminoso sequer. Mas você tem uma série de adjetivos, né, que te levam a pensar que há alguma coisa errada. Agora, para a esquerda não, né? Aí é tudo bonitinho, é tudo democracia, é tudo manifestantes pacíficos, né? Estão quebrando tudo, estão invadindo terra, não, mas é o direito deles, tá certo, ou seja, direito de manifestação, liberdade de expressão, é sempre para um lado, é sempre para um lado. Gente, essa história de poder paralelo é a coisa mais ridícula que eu vi hoje, quando eu estava olhando todas as notícias. E vocês podem ter certeza que eles vão insistir nessa expressão. Eles vão insistir nessa expressão para essa expressão pegar na mente das pessoas, tá? Então é muito importante que vocês entendam e que as pessoas entendam o seguinte: a mídia e a esquerda do Brasil, né, eles não se importam com o povo. Eles não se importam se a maioria da população brasileira não está aprovando o Lula. Eles estão nem aí. O importante é manter os seus interesses, o importante é manter o poder deles e a grana jorrando. É só isso que essa gente se importa. A gente tem que despertar as pessoas para isso. Olha, meu sonho era que realmente tudo isso que eles estão falando fosse verdade. Tudo isso que a Meire Leitão está falando. Porque
Seria maravilhoso ter realmente um poder paralelo no Brasil hoje. Por quê? E uma situação econômica e fiscal também equilibradíssima, como diz a Miriam Leitão. E aí, por que é meu sonho? Porque quem está no poder hoje é o crime organizado. Então, se quem está no poder é o crime organizado, um poder paralelo se faz necessário. O duro é que, a partir desse artigo da Miriam, e a partir de tudo que o Alexandre de Moraes fala, a direita é a primeira a dizer: não, eu não tenho um poder paralelo. O Olavo já disse 1 zilhão de vezes: você não se justifica, não pede desculpa, não se explica quando quem está te acusando é um criminoso. Não existe isso. Basta fazer o exemplo dentro de casa. Diga para alguém dentro de casa, brincando mesmo: por que você jogou o elefante pela janela? Qual é a resposta mais normal se alguém perguntar para você por que você jogou o elefante pela janela? Diz para mim, qual é a resposta mais normal? O que você tá falando? Tá maluco? É impossível jogar um elefante pela janela. Qual é a brincadeira? Eu não entendi. Ninguém fica, não, mas eu jamais. Você tá dizendo que eu joguei elefante. Porque é absurda a acusação. Quando a acusação é absurda, ou, por exemplo, por que se eu virar pro Max e falar assim: Max, por que você deixou o papel higiênico naquela cratera da Lua? O Max vai olhar para mim e vai rir. Vai rir. Quando você acusa alguém de algo absurdo, você não pode responder essa pessoa. Óbvio, eu dei um exemplo. Isso aqui é o método aristotélico, né? Se algo é verdadeiro, você eleva ao extremo e aqui dele tem que continuar sendo verdadeiro. Exato. Eu estou dando esses exemplos, estressando o argumento, né, até o seu limite, para mostrar para vocês. Dizer que há um governo paralelo, ou uma... Como é que é o termo que eles usaram? Poder paralelo. Poder paralelo. Um poder paralelo seria meu sonho de consumo. Você imagina o Bolsonaro e a equipe dele tendo um poder paralelo prontinho para quando esse grupo de criminosos fossem retirados do poder, pudesse já substituí-los imediatamente. Seria lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso, porque foi isso que o Lula fez. O Lula tem um poder paralelo, que é as Farc. Ele tem um poder paralelo, que é o Foro de São Paulo. Ele criou uma estrutura de poder paralelo. Ele e o Dirceu. Eles criaram todo um poder paralelo. Inclusive para poder sequestrar, prender e matar empresários que não quisessem colaborar com o esquema. Eu convido você a acessar o site da revista Timeline. Vocês vão ver lá esse dossiê aqui: comunistas, terroristas e traficantes. E ao acessar o site, vocês vão ter acesso a esse texto completinho, mostrando como se dá ou como é a estrutura desse poder paralelo criado pelo Lula, pelo Foro de São Paulo. Tá tudo lá, mostrando o elo entre a esquerda brasileira e os crimes transnacionais, não só de narcotráfico, mas sobretudo com terroristas. Tá lá, o dossiê tá completinho. Apenas para assinantes. Apenas para assinantes. Né? Então vocês vão poder acessar e ver em detalhes tudo que eu estou dizendo aqui agora. Eu não estou usando palavras como, por exemplo, o crime está no topo do poder do Brasil. Isso não é figura de linguagem. Não é à toa que esse pessoal não pode me processar. Eles não são malucos. Botem isso na cabeça de vocês. Nem o Cacai quis me processar. O Cacai, que vai de short para o STF, não quis me processar quando eu provei que ele tinha maletas de escuta telefônica. Entenda uma coisa. Pode voltar a câmera aqui, minha produção. Entenda uma coisa. Eu afirmei em rede nacional, no Jornal da Record, que tinha uma maleta de escuta telefônica na casa do Cacai. Se isso vai a douto juízo, eu tenho ali o documento. Quem tem que provar que o meu documento é falso não sou eu, é o Cacai. Ele é que vai ter que provar. Por isso que ele nunca me processou, ele nunca vai me processar. O Cacai pode processar todo mundo no Brasil, todo mundo fica com medo. Comigo não. O Cacai não pode me processar. Ele é maluco se ele fizer isso. Eu até gostaria. Mas ele não fez. Seria divertidíssimo
Divertidíssimo. Ah, Kaká, já passaram quantos anos já? 2, 3 anos? Não, 5. Pra mais, né? 5 anos. E o Kaká nem quis. Bom. O Kaká. É porque eu acho que o Kaká ficou desanimado, né? Porque se a herdeira do Itaú me processou e não deu em nada, né?